Neste vídeo, vamos falar sobre indicadores financeiros, vamos tratar do DRE, do fluxo de caixa, dos centros de custo, dos indicadores envolvendo planos de contas e tipos de contas específicos. Não quero aqui estender nessa introdução e por esse motivo já vou direto aqui compartilhar a minha tela do sistema e deixar aqui a visualização do próprio sistema para que possamos falando sobre os indicadores a partir da própria visualização da tela, ok? Dando sequência, portanto, agora vocês estão visualizando a tela do sistema e eu quero já chamar a atenção de vocês de como vamos chegar facilmente ao painel financeiro. Basta vir no menu e digitar painel financeiro. Aqui vamos visualizar uma série de indicadores muito úteis para o gestor financeiro dos escritórios. Quero começar aqui pelos mais simples, mas que, apesar de simples, são muito úteis. Vamos pensar neste primeiro aqui, saldo das contas bancárias. Só vou ampliar para que a gente foque nele. Aqui nós temos um exemplo de um escritório que tem duas unidades, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. E aqui nós temos as contas da unidade de Belo Horizonte e embaixo as contas da unidade do Rio, com a informação em tempo real de quais são os saldos de cada uma dessas contas, seja a conta caixa, seja a conta corrente, um cartão de crédito, seja qual for o tipo de operação que tiver aqui, uma conta investimento, enfim, aqui dentro vai ser possível ele ter uma perspectiva exata de qual o saldo em cada uma das contas para facilmente fazer transferência entre as contas. E também de uma forma muito simples, nós identificamos aqui um outro indicador, que é o resumo financeiro, baseado numa ideia de resumo financeiro com perspectiva de regime de caixa, portanto, contas a pagar e receber realizadas e previstas aqui dentro. Então, nós temos na primeira informação aqui todas as receitas realizadas e todas as despesas também realizadas, com um saldo da diferença. E logo embaixo, o que ficou previsto, o que está em aberto, tanto receita quanto despesas e um saldo. E no final, o resumo, que corresponde ao somatório aqui, uma operação aritmética super simples para eu ter uma perspectiva dentro de determinado período. Aqui, um mês de novembro, mas pode ser qualquer período de interesse do usuário aqui dentro. Voltando à perspectiva principal aqui, que é alguns indicadores importantíssimos na gestão do escritório de advocacia, nós vemos aqui já alguns que foram extraídos do DRE. Cada indicador que aparece aqui, receita operacional bruta, receita operacional líquida, todas elas têm uma explicação. Basta clicar no ícone que aparece logo em cima e vai trazer a informação do que este indicador representa dentro do DRE. Então, nós estamos no resultado operacional bruto e ele representa o lucro obtido pelas operações principais do escritório antes das deduções das despesas operacionais. Portanto, já vem aqui alguns esclarecimentos muito valiosos. O último indicador de todo o DRE é sempre aquela última linha que todo mundo quer avaliar, que é a operação está no lucro ou no prejuízo. E aqui nós temos exatamente essa informação da última linha do DRE. Também, ao clicar aqui, visualizamos qual é a expectativa que esse indicador deve trazer para quem está avaliando. Claro que boa parte dos gestores já estão muito familiarizados com esses indicadores, então dispensa essa visualização. E há um ponto aqui super importante: é possível, por exemplo, colocar aqui um período anual cheio. Então, vou colocar aqui de 1º de janeiro a 31 de dezembro e analisar os indicadores com base nessa perspectiva. Perceba que aqui tem um lucro dentro deste indicador de 10.640.000. Se eu clicar sobre ele, aí sim eu já vou visualizar o DRE. O DRE dentro do sistema aqui
vai trazer as mesmas informações que já conhecemos a partir de conceitos pré-definidos do que seja um demonstrativo do resultado do exercício, mas eu já quero chamar a atenção que a primeira coluna representa o acumulado do período que está sendo avaliado. Então, aqui é o acumulado do ano de 2024, e ao chegar no último item, 10.640.000, eu já estou vendo aqui a última linha do DRE, que é verdadeiramente saber se este ano, por exemplo, de 2024, esse escritório aqui estão todas as unidades, eu poderia escolher unidade por unidade, né? Então, unidade 1, unidade 2, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Fortaleza e por aí vai. Eu consigo fazer essas classificações, mas o que é importante, considerando todas as unidades juntas, tem um lucro aqui de 10.640.000, que é exatamente a possibilidade de distribuição de lucros, pegar parte desse valor, reinvestir no próprio escritório para uma aquisição de uma outra unidade, para investimento em novas equipes, enfim, cada escritório sabe onde deve fazer os seus principais investimentos. Mas dentro do DRE, é super importante destacar que cada linha dessa traz informações muito valiosas. E essas informações são inseridas aqui em função das automações que nós já temos. Então vamos pensar o seguinte: um contrato gera cobrança de honorários quando tem petição inicial, contestação, audiência, sentença, acordo e o encerramento por êxito. Cada um desses fatos geradores pode ser marcado dentro do sistema para que, na hora que ele aconteça, já gere automaticamente lá para o financeiro, para o contas a receber, esse valor de honorários a ser recebido, que pode ser já calculado de uma forma automática, se tiver uma precisão nos cálculos, ou pode ser que seja uma análise mais aprofundada de avaliar o conteúdo econômico daquela demanda, ou considerando, por exemplo, o êxito obtido. Enfim, quando nós avaliamos aqui esse DRE, é importante lembrar que por trás aqui nós temos diversos elementos de tecnologia que favorecem muito a utilização. Por exemplo, a emissão automática de notas fiscais. Num clique, o responsável pelo contas a receber já gera uma nota, o sistema vai na prefeitura correspondente, gera essa nota, envia por e-mail, gera ali junto uma fatura com a explicação do que corresponde àquela nota, gera um boleto bancário, já acessando diretamente o banco. Hoje integramos com mais de 30 bancos, principais bancos do país. Com relação às notas, são mais de 2.100 prefeituras já integradas por meio de API, a fim de que possamos emitir notas para o maior número de escritórios de advocacia. Então, as principais cidades, né, localidades do país, todas nós temos integração para a emissão da nota. E aí vamos avaliar aqui essa parte do DRE, que é uma parte já conhecida, mas que sabemos que o DRE tem uma avaliação na horizontal e também nós temos uma avaliação na vertical. Se a gente for olhar na horizontal, geralmente os especialistas acabam chamando a atenção para que na horizontal, mês a mês, a gente perceba se teve grandes variações, porque pode ser um lançamento inadequado, então você vem geralmente tendo o mesmo custo fixo dentro de um período. E aí você identifica que houve uma variação muito grande do custo fixo no mês. Pode ser um erro de lançamento, pode ser fraude, pode ser mil opções ali, mas a análise horizontal já auxilia bastante a visualização do que está acontecendo mês a mês. Mas vamos ficar mais atento aqui na análise vertical. Então, receitas decorrentes da prestação do serviço, receitas decorrentes de honorários sucumbenciais. Então, nós já temos aqui a demonstração exata de tudo que foi gerado de caixa em função da prestação de serviço e de recebimento de honorários sucumbenciais, elemento super importante para uma tomada de decisão. Descendo um pouco mais, a gente vê os abatimentos e descontos, mas também aqueles impostos incidentes sobre a prestação do serviço. Vamos pensar o PIS, COFINS, e a gente vai ter ali também lançamento do Simples Nacional para os escritórios que seguem esse regime, mas aqui nós temos então os tributos incidentes sobre a prestação de serviço. Veja que logo na sequência, então, a gente tem um indicador super valioso, que é o da receita operacional líquida, ou seja,
toda a geração de caixa, menos os descontos e tributos incidentes sobre os serviços prestados. Informação que vai permitir o escritório saber se ele está tendo capacidade efetiva de geração de caixa para poder gerar uma série de compromissos, né, e cumprir uma série de compromissos ali. Custos fixos e operacionais, super importante avaliarmos essa estrutura dos custos fixos e variáveis, porque é a partir do custo fixo que o escritório vai saber quanto ele tem mês a mês a pagar, independentemente da entrada ou saída de clientes, são custos que ele sempre vai ter, e logo abaixo os custos variáveis, que estão atrelados ao aumento de produtividade, e a gente consegue ver isso facilmente. Despesas operacionais, receitas e despesas decorrentes de operações financeiras, aquelas receitas não operacionais, uma venda de um veículo, de um imóvel, enfim, algo que não está diretamente à atividade fim do escritório, mas que gera uma receita em determinado momento. E aí, eu não quero me estender demais aqui nesta análise do DRE, porque os especialistas vão entrar com muito mais detalhes na análise de cada um desses itens aqui, e a proposta nossa é mostrar que esse DRE é um instrumento absolutamente valioso, responde àquela pergunta que todo mundo acaba se fazendo: o escritório está ou não gerando lucro? Basta analisar a última linha, que ela vai trazer de uma forma mais direta essa resposta. Desde que a alimentação esteja correta, a última linha vai te falar se você está tendo prejuízo ou lucro dentro de determinado lapso temporal ou dentro de um período anual, que também é muito comum. A avaliação mais anual e não apenas mensal, em que pese o sistema te mostre aqui todos os meses separadamente. Vou voltar aqui para o painel financeiro, porque então, avaliando todos os indicadores, né, que já ficam aqui disponíveis, nós temos aqui o regime de competência. Mas, avaliando logo abaixo, nós temos o fluxo de caixa, cujo regime é o regime de caixa, ou seja, é a data do pagamento, do vencimento ali dentro, para que a gente possa ter uma outra perspectiva. Fluxo de caixa vai dar muito mais a previsibilidade de cumprir as obrigações num período médio, sabendo o que vai acontecer daqui 2 meses, daqui um mês, como que eu vou estar com as minhas contas avaliadas. Dentro do sistema, este primeiro gráfico que nós estamos vendo é um gráfico que vai trazer uma perspectiva muito mais atrelada à ideia visual de gráficos, mas eu vou ter um analítico também do fluxo de caixa. Então, vou deixar ampliado aqui só um pouco. A gente pode pensar, por exemplo, em 2022, como que foi o ano de 2022 aqui, receitas e despesas. Como aqui é uma base de homologação, nem sempre ele vai estar exatamente do jeito que a gente deseja que fica ali, mas já dá para ter uma percepção. E eu vou tirar, por exemplo, aqui só os previstos e deixar aqui uma visão do realizado. Veja que eu estou vendo aqui que alguns meses geraram um resultado positivo e aqui negativo, considerando regime de caixa. Não é o regime de competência. Então, aqui a gente está no regime de caixa. Entrada e saída realizado aqui. Considero possibilidade, por exemplo, de avaliar só o que está previsto. E isso é super importante, porque por vezes o escritório vai ter ali, se eu pegar, por exemplo, 2023 ou 24, outros resultados virão, né? Mas considerando o previsto, eu vou ver aqui, linha a linha, mês a mês, o que representa cada um destes itens que nós estamos avaliando aqui, podendo inclusive aplicar filtro para que eu possa fazer a avaliação do fluxo de caixa por unidade bancária, né? Por conta bancária aqui. Então eu posso, por exemplo, querer ver só deste banco aqui ou de 2 bancos juntos, qual é o resultado que vai aparecer aqui. Inclusive consigo ver sem a hipótese aqui, por exemplo, do que é reembolso, porque os escritórios costumam ter muitos reembolsos dentro do escritório. Ele antecipa um valor, depois recebe de volta, aquilo acaba sendo um jogo de soma zero. E é possível extrair essa informação de forma aqui bem simplificada dentro do sistema, aplicando filtros como esse aqui, que te permite ver só o reembolsável, não ou todos os itens ali dentro. Vamos dar aqui um passo à frente para explicar como é possível visualizar o fluxo de caixa
também de forma mais analítica. Então, vou colocar aqui um fluxo de caixa e vê-lo de uma forma mais analítica por conta aqui, vou deixar a mesa atual, ele vai me mostrar a mesma operação, percebem que ele está trazendo aqui o saldo e projetando para o final aqui o saldo do mês que eu estou apurando, do dia 1/11 de 2024 a 30/11 de 2024. Ou seja, tenho aqui previsto e realizado, mas aqui é super legal, por exemplo, olhar só o realizado. Então, dentro do mês, o que que eu tenho realizado e como vai projetar o meu fluxo de caixa lá para o final do mês de dezembro, de novembro. Enfim, eu consigo ter uma perspectiva dentro do período que eu quero analisar. Lembrando, inclusive, que também aqui eu vou fazer por conta bancária ou por unidade, né? Então eu posso vir aqui e buscar, por exemplo, por plano de contas e avaliar aqui quais são as receitas realizadas, despesas realizadas num período específico do meu interesse. Então, super fácil, sempre possível exportar Excel, bem legal aqui esse indicador também, que é o fluxo de caixa analítico aqui. Vamos descer e ver um que é super interessante, que corresponde aos tipos de contas mensal. Então, mês a mês também, dentro de uma perspectiva aí anual, a gente vai analisar, vou ampliar novamente aqui, os tipos de contas, né? Vamos imaginar, não receita por enquanto, vamos pensar em despesas. Eu quero saber todas as despesas de determinado tipo. Então, veja aqui que eu tenho muitas despesas administrativas. Vou deixar só essa daqui para eu ter uma visualização específica aqui do que eu estou tendo aqui de despesas administrativas gerais mês a mês aqui. Isso é super legal, ajuda bastante a composição da análise com o fluxo de caixa e o DRE, para que assim que eu entre numa análise mais específica para saber quais são as minhas despesas decorrentes de quais são as minhas despesas fixas e despesas variáveis, por exemplo, e quero avaliá-las de forma mais detalhada, eu consigo. Aplicando filtros também, vou chegar a determinadas operações que são muito interessantes. Porque se eu aplico o filtro aqui, falo o seguinte: eu quero ver só o que é despesa, né? Vamos colocar aqui só o que é fixo. Então, despesa fixa e custo fixo aqui dentro da minha operação. Então, vou ver os custos fixos. Custos fixos é onde eu não vou conseguir ter muito margem para alterar. Porque se eu tenho, por exemplo, que pagar o salário de um advogado mensalmente, entrando ou não processo, aquele custo fixo eu vou ter. O custo variável já está muito mais atrelado a uma perspectiva de aumento de produtividade, ou seja, eu aumentei a produtividade, eu posso ter que pagar um pouco mais de bônus. Então, isso gera uma perspectiva diferente aqui com relação à análise financeira. Vou dar aqui um passo à frente, porque são diversos indicadores. Do mesmo jeito que eu coloquei despesas, eu posso ter receitas, tá? E aí a gente vai gerar também algo super interessante. Só vou tirar o filtro que estava aplicado aqui, que era o filtro só de despesa. Então, vou remover e vou ver aqui uma perspectiva de filtros, considerando receitas e como estão, por exemplo, as receitas sobre serviços prestados. Só receitas sobre serviços prestados. Mês a mês eu estou visualizando aqui cada um dos componentes. E ponto super interessante, toda vez que eu clico, eu vejo todas as receitas e eu consigo fazer uma visualização do jeito que está aqui, o mês específico que eu cliquei, né? Então eu tenho aqui, vamos imaginar, o mês de novembro, o mês de fevereiro. Se eu clico em cima deste item, ele vai trazer para mim o resultado, mas na hora que eu quiser avaliar uma conta em específico, eu posso clicar aqui e ele vai expandir com todos os detalhes daquela conta, sem que eu preciso ir lá no contas a pagar ou no contas a receber para visualizar detalhadamente. No próprio relatório, eu já consigo ter uma visão analítica mais estendida e também fazer aqui a exportação de um Excel, que é algo também absolutamente valioso. Então, geralmente, nas tomadas de decisões, as pessoas acabam assim, não, gera um Excel, deixa eu avaliar. Então, a pessoa, a partir do Excel, consegue também avaliar uma série de detalhes que nós temos aqui.
darei um passo à frente, porque temos muitos indicadores aqui que estão relacionados, por exemplo, ao plano de contas. Volto a destacar que aqui é super interessante a gente buscar determinados períodos. Então, vou buscar aqui 2020, então, 1º de novembro de 2020 a 30 de novembro de 2024 e ver como que está a realidade de todas as contas a receber dentro deste período que eu coloquei aqui. Então, honorários sucumbenciais, honorários mensais. Então, eu clico aqui em honorários mensais. Vou ter advocacia de partido e processo ativo mensal, só para ter uma perspectiva aqui, né? Vou ter uma hipótese aqui de receitas, por exemplo, que está relacionada a honorários contratuais aqui, uma consultoria, prolabore, êxito, enfim, eu tenho as marcações que interessam a cada escritório e já vou vendo aqui a totalização a partir de uma perspectiva do plano de contas que é customizado por escritório. Então, cada escritório tem seu plano de contas, já faz o lançamento no plano de contas com a marcação do tipo, né? Se é custo fixo, custo variável, despesa fixa, receita decorrente de serviço prestado, receita decorrente de honorários sucumbenciais, enfim, faz essas marcações e todos os gráficos já ficam aqui de forma bem facilitada também. Vamos ver aqui por tipo de conta, que também gosto demais de destacar esse daqui, que é bem efetivo para a gente pensar num período aqui de 2020 para cá. Então, 1º de 2020 até a presente data. Veja que nós estamos focados aqui nas receitas. Então, ele vai mostrar essencialmente as receitas com os diversos tipos que a gente vai ter aqui. Receita sobre serviços prestados, então, advocacia de partido, processos ativos, consultoria, time sheet, prolabore, enfim, com as marcações que cada escritório utiliza no dia a dia ali, relativamente às suas receitas. Do mesmo jeito, a gente consegue ver nessa perspectiva aqui as despesas, que também existem em grande volume, e a gente vai verificar despesas administrativas gerais. Então, vai ter aqui salários, 13º, outras informações que a gente vai apurar. Então, a gente vai ter também aqui, vamos imaginar, despesas com aquisição de cliente, despesas fixas, né? Então, já vou clicando aqui e verificando as diversas hipóteses de despesas fixas, água, esgoto, energia elétrica, consultoria. Percebam que essas informações, elas geram verdadeiramente indicadores que permitem a gente sentar, olhar determinado período e identificar quais são os principais custos que o escritório tem de uma maneira geral e com a visualização bem facilitada. Vamos só dar um passo à frente aqui para falar um pouquinho sobre centro de custo, que é algo também que eu considero bem interessante. E dentro dessa perspectiva de centro de custo, eu vou voltar aqui de janeiro a 1º de janeiro a 30 de novembro de 2024 aqui, mês a mês, como que está a perspectiva aqui dos centros de custo. Então eu vou vendo as entradas e saídas de centros de custo e aqui tem um ponto super legal. Então vamos pensar aqui um centro de custo chamado Top 5, 657 mil. Aqui eu tenho receita de 781, despesas de 124 e aqui a diferença. Se eu clico, eu já vou abrir de um modo mais analítica essa informação, sabendo inclusive quais são os percentuais que eu tenho em relação a cada um destes itens aqui. Então, o que acontece aqui? Neste caso, eu tenho 30,40% do rateio do centro de custo caindo aqui para o centro de custo chamado Top 5. E neste centro de custo, eu fiquei com uma despesa de 172 nessa linha aqui, na primeira, de um total de 568. Então, houve uma divisão, um rateio dessas despesas e ficou 30,4% no caso aqui específico para Top 5. Quero avaliar especificamente essa conta, vou ver aqui todas as marcações dela. E super importante, eu consigo exportar um Excel que vai trazer inclusive mais detalhes, permitindo que a avaliação do centro de custo seja muito precisa, considerando os rateios, considerando todos os tipos de contas e podendo aplicar filtros absolutamente poderosos aqui. Por exemplo, eu quero ver só o que envolve as operações sem os reembolsos. Então, o que é reembolsável não me interessa nessa visualização. Então, eu vou marcar
não reembolsável, e aí a operação já muda um pouco aqui, porque eu estou desconsiderando efetivamente tudo que está marcado como reembolso. Então, uma outra visão super legal e que vai trazer uma perspectiva por cento de custo e com os rateios que a gente aplica aqui. Vou trazer mais um indicador aqui para que a gente possa avaliar e tomar algumas decisões também quando a gente pensa no todo. Então, estou olhando aqui o mês de novembro de 2024, todas as receitas e despesas com nomes, beneficiários, quais são os valores líquidos, né? Já considerando quando há uma emissão de notas com as retenções tributárias, então o sistema já vai fazer o cálculo aqui das retenções tributárias e deixar um valor líquido para uma apuração. Tudo isso podendo exportar Excel e aplicar filtros aqui para que a visualização fique só dentro de determinado ponto. Então eu posso entrar aqui e falar o seguinte: eu quero só a informação de honorários mensais aqui e marcar essa opção para ele trazer tudo que é receita decorrente aqui de honorários mensais e quais são os clientes que estão pagando. Volto a destacar, com possibilidade de uma visualização detalhada de cada uma das contas. Pessoal, dá para ver aqui alguns indicadores que no dia a dia, para o gestor financeiro, são indicadores muito valiosos. A gente tem diversos outros aqui que a gente poderia passar, mas a proposta é mostrar alguns que são úteis, que podem ser facilmente obtidos e como vocês conseguem tirar essas visualizações por dentro da plataforma XJUS, utilizando, claro, de inteligência artificial como base, né, em alguns assistentes, como a gente está vendo aqui na tela, e em outro vídeo vamos mostrar especificamente algumas das funcionalidades, por exemplo, envolvendo a inteligência artificial e cada um destes itens que já estão disponíveis aqui dentro da plataforma, ok? Abraços e muito obrigado!